Esther tem 10 capítulos. E o que nós podemos aprender com o livro de Esther? A Bíblia diz assim que os céus é os céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio aqui na terra. É nós que decidimos aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos plantar. Porém, a lei da semeadura, ela é verdadeira. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se quisermos colher coisas boas, precisamos plantar coisas boas. Se não plantarmos, não colheremos, viveremos de migalhas. Mas se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins também. E o livro de Esther começa com um grande banquete. O rei estava feliz, estava comemorando a grandeza do seu reinado. Ele reinava sobre 127 províncias, o rei Assuero. E ele deu 190 dias de festa. E nesse dia ele convidou a sua esposa Vaste para se apresentar diante dos príncipes. E ela se recusou. Na minha interpretação, eu coloquei que Vaste se recusou porque ela estava cansada, porque ela estava indisposta. A Bíblia não fala o porquê que Vaste rejeitou o convite do rei. Mas nós podemos pensar que depois de 190 dias de festa, ela também estava dando uma festa para as esposas dos príncipes. Ela estava cansada, ela estava exausta, ela não estava mais afim de dançar na presença do rei, na presença dos príncipes. O cansaço, a indisposição, o enfado, ele nos faz deixar de vivermos o nosso propósito. E então, por causa dessa atitude de Vaste, por ela não cumprir o seu real propósito, o seu real papel, que era de se apresentar perante o rei quando ele a chamasse, ela foi destituída do seu reinado. E depois de 4 anos, o rei fez um concurso de beleza e elegeu outra rainha. E esta rainha era a rainha Esther. E a rainha Esther tinha características que Vaste não tinha. A rainha Esther, ela servia ao Deus vivo. Ela era judia. Ela não se prostrava diante de outros deuses. Ela sabia da sua real identidade. Ela sabia se portar, ela sabia qual era o seu papel. A rainha Esther, nós podemos aprender 3 características com a rainha Esther. A rainha Esther, ela era obediente, ela tinha um coração ensinável e ela era corajosa. Fora as outras características que a rainha Esther tinha. A rainha Esther, ela era cheia com o Espírito Santo, ela era bondosa, ela era misericordiosa, ela tinha domínio próprio, ela tinha disciplina, ela se importava com o outro, ela deu a sua vida em favor do seu povo, porque durante a leitura do livro nós vemos que a rainha Esther foi se apresentar perante o rei. E naquela época só podia se apresentar perante o rei aqueles a quem o rei convidasse. Mas ela instituiu um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, para se preparar, para buscar graça em primeiro lugar de Deus. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, buscar graça de Deus. E depois, quando nós encontramos a graça de Deus, nós encontramos também o favor do homem. E ela se apresentou perante o rei para clamar pelo seu povo. E ela encontrou o favor do rei. Porque esse era o seu propósito. Para isso ela foi chamada, para isso ela foi levantada para ser rainha. Para salvar o seu povo, o povo judeu. Porque Deus, ele tem uma aliança com os judeus. E todos quantos fizer uma aliança com o povo, com o Deus dos judeus, Deus também tem uma aliança conosco. Se eu e se você fizermos uma aliança, tivermos uma aliança com o Deus dos judeus, que é o Deus vivo,
o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele também tem uma aliança conosco. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. E Deus, ele tinha uma aliança com Isaac, Abraão e Jacó. E havia um decreto de que matasse todos os judeus. E Deus levantou a rainha Ester para que ela intercedesse pelo seu povo. Deus, ele só age aqui na terra através de homens e mulheres corajosos que se coloquem à disposição dele. Os anjos tiveram a vontade de pregar o evangelho. A Bíblia nos relata isso. Mas esse papel Deus não deu para os anjos. É eu e você que precisamos anunciar as boas obras, as boas novas de Jesus. É eu e você que precisamos testemunhar dos feitos de Deus na minha e na sua vida. Porque somente assim o nome dele é glorificado na terra. Porque no céu o nome dele já é glorificado pelos anjos dia e noite. Mas para o nome do nosso Deus ser glorificado na terra, é preciso que eu e você, homem e mulher, se levante e glorifique o seu nome. E como que nós glorificamos o nome de Deus? Através das nossas obras. Através das nossas ações, dos nossos resultados, através da nossa obediência à sua palavra. E como que vamos conhecer a sua palavra? Através da busca, do conhecimento. Então, que aprendamos com a rainha Ester. Nesse mês da mulher, mês de março, considerado o mês da mulher, aprendamos com a rainha Ester a ser obediente, a ter um coração ensinável e a sermos corajosas, para nos posicionarmos e para fazermos aquilo que precisarmos fazer. Porque somente assim o nome do Deus vivo vai ser glorificado na minha e na sua vida. Precisamos deixar o vitimismo, precisamos deixar de dar desculpas, de dizer que não somos capazes, porque o Deus que nós servimos nos capacita através do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer o que depende de nós fazer. Porque o que depende de Deus fazer, ele já fez. E hoje é através da fé que eu acesso os seus feitos. E é quando eu acesso os seus feitos através da minha fé que o nome dele é glorificado na minha vida e ele se alegra. Porque somente pela fé eu posso agradá-lo. É isso que a palavra de Deus nos fala. E a rainha Ester, ela teve um ato de fé. Primeiro ela se humilhou, orou e jejuou perante o Deus vivo. Depois ela teve atitude, ela se levantou, se vestiu com as suas vestes reais e se colocou no pátio do rei. Ali ela não sabia se o rei estenderia o cetro para ela ou não. Mas eu acredito que ela acreditava que Deus ia trazer favor sobre ela. Porque antes dela acreditar na sua beleza, na sua bondade, nela mesma, ela confiava no Deus vivo. E ela deu a sua vida em favor do seu povo. O que você está disposto a fazer para ajudar o seu próximo, para ajudar a sua casa? Porque as pessoas estão morrendo. Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos encorajar uns aos outros. E encorajar uns aos outros não é fácil. Porque o outro, muitas vezes, não se mostra disposto a fazer o que precisa fazer. Por isso, nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos saber como ajudar o outro. Nem sempre é fazendo o que o outro quer que nós ajudamos. Ajudar é fazer o que o outro precisa. É fazer com que ele enxergue a verdade. Com que ele aprenda a fazer. Porque quando ele aprende a fazer, ele não depende mais. Nós temos uma cultura errada de que eu preciso fazer pelo outro. Não é fazer pelo outro.
É ensinar o outro a andar com as próprias pernas, é fazer por ele mesmo. Porque quando nós ensinamos o outro a fazer, ele não vai mais depender. E ensinar não é fácil. Somente com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, somente quando nós nos enchemos com o Espírito Santo, nós recebemos amor para ensinar. Não faça pelo outro, não faça por causa do que o outro vai achar, faça por você, faça por Deus. Quando você faz por Deus e por você, você consegue ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Porque quando nós fazemos esperando algo em troca, nós nos frustramos. Você do YouTube, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com outras pessoas. E lembrem-se, vocês já são abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Só depende de nós, pela fé, acessarmos essas bênçãos nos lugares celestiais.